Olá pessoal, estou aqui de novo, sou o professor Tarsino Medrado na área. E eu estando na área, se derrubar é pênalti, já sabe o que é que acontece no caso do pênalti, né? Então vamos lá. Eu tinha prometido a vocês na aula anterior de que eu traria uma questão joia, uma questão surpresa sobre a equação exponencial para fechar com chave de ouro. E trouxe essa questão hoje. Essa questão ela está aqui, essa joinha está aqui, ó, essa maravilha. Ela é a estrela hoje do vídeo, é essa questão de equação exponencial. Observe que só ao olhar essa questão vocês vão perceber que tem algo estranho, algo diferente, algo estranho no ar. O que será? Aqui tem um sinal menos, aqui não tem uma multiplicação e nenhuma divisão, aqui tem um sinal menos. Então você já percebe que nós teremos que arranjar uma outra maneira de resolver isso aí, lançar a mão de um artifício de cálculo para a gente poder resolver essa questão, né? Professor, está complicado nada, está complicado, você está complicando. Então guarda um pouquinho que você vai ver como é fácil demais. Eu disse para você, a matemática é linda, a matemática é gostosa, a matemática é uma ciência maravilhosa. Você tem que ser amigo da matemática, se você for amigo da matemática, ela será sua amiga. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui, ó, eu tenho 3 elevado a 2x menos 3 elevado a x igual a 6. O princípio fundamental resolutivo da equação exponencial diz o quê? Que eu tenho que igualar as bases, tá? Dessa forma para que eu possa igualar os expoentes e resolver, tá? Então, como é que eu vou fazer o seguinte? Eu vou até dividir o quadro aqui na metade, para a gente poder, porque eu vou usar os dois espaços. Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho aqui 3 elevado a x, tenho 3 elevado ao quadrado elevado a x. Eu vou transformar esse carinha aqui, ó, nesse cara cá, tá? Ele vai ser sósia desse cara aqui, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, ó, 3 elevado a x, abro parênteses, elevado ao quadrado, menos 3 elevado a x, vou puxar o 6 aqui para dentro, troco o sinal dele e vou igualar a zero. Professor, o senhor pode fazer isso que o senhor fez? Professor, o senhor tirou o x daqui, botou aqui dentro e colocou o 2 lá no expoente. Posso, porque está lembrado da potência de potência? Potência de potência, repete a base, multiplica o expoente. Repito a base, multiplica o expoente. X vezes 2, 2x. Eu estou apenas desfazendo a propriedade da potência, de potência. Legal? Olha que moleza. Aí, como ficou claro agora, ó, isso aqui ficou parecido com isso aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu uso um termo bacaninha assim para a galera, ó, fazendo. Ou seja, 3 elevado a x igual a y, tá? Então, o que eu fiz aqui? O que eu vou fazer aqui agora? O que vai acontecer? Ó, o passe de mágica, a varinha de condão do professor Tarsino Medrado, ó. No lugar de 3 elevado a x, eu vou botar y, porque eu disse que ele valia agora, agora o nome dele era y. Y ao quadrado é igual a y menos 6, igual a 0. Agora eu estou diante de quê, pessoal? Vocês conhecem? Equação de segundo grau, completa. Coeficiente A, B e C. Coeficiente A é 1, coeficiente B é menos 1, coeficiente C é menos 6. Então, a fórmulazinha, todo mundo conhece a fórmula de Bhaskara, né? A famosa fórmula de Bhaskara. Dizem aí os fofoqueiros de plantão que essa fórmula era do professor de Bhaskara que estava desenvolvendo essa fórmula, fez os rascunhos, embolou e foi jogando no lixo, e o Bhaskara esperto pegou e conseguiu terminar a fórmula. Então a fórmula ficou conhecida como fórmula de Bhaskara. Eu não sei, isso é fofoca aí, eu não vivi nessa época, não foi da minha época, mas tudo bem. Se foi ou não foi, pelo menos ele conseguiu criar uma fórmula. Então a fórmula diz assim: delta é igual a B2 menos 4AC. Esse delta é chamado de discriminante na fórmula, porque ele discrimina, ele aponta quais serão
as possíveis raízes dessa equação aqui, ó, segundo grau. E aí, vocês estão lembrados lá, ó, que quando o delta é maior do que zero, né, existem duas raízes diferentes. Quando o delta for igual a zero, a equação admite duas raízes iguais. E quando o delta for menor do que zero, não admite raiz, não admite solução. Por quê? Vocês vão ver no instante daqui a pouco comigo. Por quê? Porque esse delta meu ficou muito feio. O Bhaskara vai se retar comigo. Então, o delta, ele como discriminante, ele dá essas condições aqui, beleza? Ele discrimina. Aí a fórmula vai na sequência. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Substituindo aqui, vamos encontrar o x', ou x1, menos daqui. Com menos daqui vai dar 1, mais ou menos, tá? A raiz quadrada de eu tenho que calcular aqui primeiro a raiz quadrada, tenho que calcular primeiro aqui, perdão, o delta que eu não calculei separado. Eu gosto de calcular separado para não ter que bolar a fórmula demais. Então vai ficar assim, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então o delta aqui, resolvendo essa aritmética aqui, ele vai dar 25, né? 25. 1 ao quadrado é 1, 6 vezes 4, 24, menos com menos dá mais, 25. Ok, maravilha, 25. 25 vai dar uma raiz exata. Aí eu venho calcular o x1, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então o x1, a fórmula é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então o x1 vai ser igual a menos daqui. Não esqueçam desse jogo de sinal, senão você vai dançar a dancinha do au, né? Então, olha, menos daqui com menos daqui, ó, esse aqui vai dar 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes 1. Então, eu vou ter que a primeira raiz é 1 mais 5, dividido por 2, tá? Que vai dar, aqui vai dar 5 vezes 1 é 5, 6 dividido por 2, que vai dar igual a 3. Aqui nós vamos ter x duas linhas, x2 vai ser igual a 1 menos 5, dividido por 5, que vai dar menos 2, né? Porque menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Interessante. Então vamos lá. Nós encontramos aqui duas soluções. Com 3x igual a menos 2 e x igual a 3. Aí, vai que lá na alternativa tem lá menos 2 e 3. Aí, o nosso amiguinho, desculpa que aqui é y, tá, gente? Eu sempre cometo esse equívoco. Aqui é y, não é nada de x. O que é isso, professor? Isso aqui é y, porque se aqui é y, aqui não pode ser x, professor. Tá? Isso estava sendo induzido aqui por esse x aqui, ó. Então, se aqui a equação é y, aqui é y. Nós estamos encontrando as raízes dessa equação, professor. Dessa equação, se liga aí, tá? Não é o x da equação exponencial, ok? É uma vacilada minha aqui, porque condicionado com essa explicação que eu dei aqui do discriminante, tá? Bom, então vamos lá. Nós temos duas condições, então. Primeiro, nós temos isso aqui, 3 elevado a x. Então, para y igual a 3, nós vamos ter o valor de x quanto? 3 elevado a x é igual a 3. Como aqui o expoente é 1, como as bases são iguais, eu corto, x é igual a 1. X é igual a 1. Maravilha? Vamos agora para o valor de y igual a menos 2. O que vai acontecer, professor? 3 elevado a x igual a menos 2. Opa! Para tudo! Para tudo, você não vai cometer o pênalti, você vai derrubar na área. Presta atenção.
Olha o que aconteceu, aqui apareceu um número negativo numa base, né? E aí a equação exponencial é fatal. Vai para a marca do pênalti. Não pode, isso não pode, isso é uma penalidade, não pode. Por quê? Porque não tem como eu igualar essa base menos 2 a essa base 3. E aí a matemática diz que ela não mente. Mente quem faz mau uso dela. Sabe quem falou isso? Albert Einstein. Não fui eu. Gostaria de ter sido eu. Aí o que acontece? Isso aqui não vai ter solução. Não há solução, ou seja, não satisfaz a condição de existência. Não há. Então, não tem aqui para o valor de x, ele é inexistente, tá? Então, para esse caso específico, apesar de nós termos duas raízes, mas apenas uma, o conjunto de solução vai ser 1. A alternativa correta vai ser a alternativa que tiver o 1 como resposta, tá? Observe que essa questão é muito perigosa, porque você está fazendo a prova, você está tenso, você está calculando o tempo, você tem que gastar X minutos por cada questão, para você poder atender e chegar em todas as questões da prova, você está emocionalmente, né, envolvido, então você acaba na empolgação, pegando e achando que a resposta é menos 2 e 3, mas não é menos 2 e 3, porque menos 2 e 3 é a resposta de quê, professor? Dessa equação de segundo grau, que é o y, mas eu não quero o y, eu quero o x da questão exponencial. Então, por isso que eu tenho, já que eu fiz fazendo 3 elevado a y, como artifício, eu tenho ao final, quando calcular aqui, eu tenho que retornar àquela condição que eu dei para resolver e encontrar o meu conjunto solução. Essa questão é muito bacana, essa questão é fantástica, tá? Professor, uma questão grande dessa, cai no concurso, cai, lamentavelmente eu tenho que dizer, cai, certo? Cai questões muito mais complexas do que essas aí, né? Questões muito mais elaboradas, questões que existe uma resolução um pouco maior, certo? E aí, meu amiguinho, é você e você, é sua capacidade. Lógico que aqui eu estou explicando, aqui eu estou parando, eu estou fazendo revisões, eu estou citando, eu estou, sabe? Mais uma questão dessa aí, assim, brincando, o aluno que domina, ele resolve ela em 40 segundos, tá? Então, se você tem em média 2 minutos e pouco, você consegue aqui com essa questão aí, vamos imaginar 1 minuto, você resolve 1 minuto. Então, sobram ali aí uns minutos e pouco para uma outra questão um pouco maior, né? Porque as questões de concursos, elas são assim, os examinadores, eles fazem assim. Eles classificam as questões em fáceis, né? Fáceis, não tão fáceis, médias e difíceis e dificílimas, certo? Então, é por grau. Mas aí o que eles fazem? Ele coloca assim, ele coloca uma questão que você resolve com 30 segundos e numa questão seguinte ele coloca que você vai precisar de 3 minutos, mas você já tem emprestado 2 minutos e 30 segundos da anterior. Então você vai fazendo aquela contabilidadezinha, mais e menos, mais e menos, mais e menos, para chegar na quantidade do tempo suficiente que vai lhe permitir você chegar à resolução de todas as questões que estão no concurso, né? Graças a Deus, agora, hoje eles não botam tanto, eu me lembro quando no início, eu fui professor de cursinho de pré-vestibular, preparatório, eu me lembro que uma prova da Federal da Bahia, eram 50 questões de matemática, é muita coisa, é exagero, não há necessidade disso, né? Haviam concursos aí de 50 questões, é um absurdo isso, é cruel, né? Eu acho assim, que 10 questões de matemática está bacana, 10 questões de outra disciplina está bacana. Eu acho que 10 questões é o suficiente para você avaliar mais ou menos o conteúdo e o conhecimento de um determinado concorrente a uma vaga, né? Mas enfim, pessoal, a gente encerra por aqui a equação exponencial, tá?
E aí, na próxima aula, a gente adentra um outro conteúdo chamado logaritmo, o logaritmo de um número. O que é o logaritmo de um número? Então, vocês vão entender comigo o que é um logaritmo de um número. Não se preocupem, não se assustem. Quem já viu essa disciplina sabe que ela é bacana também, muito bacana. Então, não esqueçam de acessar o meu canal no YouTube, né, o canal do Tassiano Medrado. No meu canal não tem professor Tassiano Medrado, tem Tassiano Medrado, 8890 no YouTube, e eu tenho uma página no Instagram, que é Tassiano, @Tassiano Medrado, e também no blog do professor Tassiano Medrado, né? Eu tenho um blog jornalístico, onde eu publico tudo, todas as matérias da região, do Brasil, do mundo, matérias de concurso, dicas e tudo mais. A partir de hoje, vocês não conhecem essa página, vai lá, www.professortassianomedrado.com, vai lá, dá uma força para o professor, visualiza lá, lê as matérias, navega, você vai, né, dê sua opinião, faça seus comentários, tem campo para fazer comentário e tudo mais, tá? E fala nisso, fazer comentário, vocês podem, inclusive, também ir lá no meu blog, tem o meu endereço do Gmail, né? Do Gmail, tgmedra, T de tatu, G de Gustavo, Medra. Cuidado, porque eu fui falar isso uma vez numa sala de aula e mandei o aluno anotar TG-Medra, ele botou TG-Merda, aí ele inverteu o R, mas tudo bem. Aí, professor, eu não consegui localizar. Eu digo, você colocou TG-Merda, mas é tgmedra@gmail.com. Ok, pessoal? Só fazendo esse lembrete, que às vezes você vai digitar, troca, né, a letrazinha, a posição da letrinha, e aí o que seria medrado, né, o que seria medra, poderá se tornar uma outra palavra que eu acabei de falar para vocês agora, beleza? Fique com Deus, bons estudos e conte comigo, sempre, a partir de agora, até o Enem. Tchau, tchau.